E aí, senhor? Me desculpa, eu fui gankado pela Lana aqui. Eu falei 2 minutos, levei uns 20, eu acho. Não, tudo certo. E eu não vi a chamada da Cal porque tá em modo streaming. Agora tem isso, não adiantou eu mudar pra online aqui no Aham. Discord. E aí, como que você tá? Bom, primeiramente, me desculpe, eu podia inventar uma desculpa super sofisticada sobre a semana passada e dizer que era aniversário da criança e o meu e outras coisas, mas a verdade é que foi por motivos de diabo mesmo. A gente sabe. Eu tava completamente sem dormir, cara, e eu não tinha cognição pra conversar com você no domingo. Uhum. Foi seu aniversário também, né? Então, parabéns atrasado. Valeu, valeu. E aí, como que tá o mundo e como que estão as coisas? Cara, tem muita coisa pra gente conversar. Eu até deixei isso pra amanhã mesmo, né? Pra gente falar Não, tudo isso amanhã. a ideia justamente é que eu quero postar isso no canal lá pra dizer, olha, Uhum. semana passada não rolou porque vocês sabem por quê, mas aí pelo menos Sim. amanhã, se vocês quiserem participar da conversa, vocês vão poder participar. Então conta aí a novidade pro pessoal. Isso. Justamente pro pessoal se acostumar com o novo formato, até pra gente se acostumar com isso também Uhum, agora, né? uhum, Que vai ter. é, não vai ter necessariamente aquele corte da gente conversar um pouco antes ou um pouco depois. E o pessoal vai ter a oportunidade até de ver isso, né? Da gravação do seu canal. uhum, E também a uhum, gente não fala grande coisa assim comprometedora também, não vejo problema. Primeiro eu queria só, com certeza, né, agradecer pelo espaço, pela permissão para falar diretamente com as pessoas da comunidade que você construiu aqui. E para amanhã a gente tem que sim, justamente por isso, a gente faltou uma semana, né? Então a gente tem uhum, um acumulado, a política internacional tá pegando fogo, eu até mandei um spoiler para você hoje, uhum, uhum. que Rússia se aproximando de Israel enquanto a China se aproxima da Palestina ao mesmo tempo, tem muito o que falar sobre. Ai, Jesus, viu? Pois é. Mas para hoje, o que eu tenho para falar é a reformulação daquele canal que eu já fiz propaganda aqui anteriormente, aquele eleitor anônimo que eu fiz. Ele ainda Uhum, sobrevive, eu mantive o perfil do Twitter com ele, uhum. com aquele nome, porque faz mais sentido que na rede do ódio eu destile aquilo que eu tenho de pior. Aham. E aí, o eleitor anônimo ainda sobrevive lá, mas aqui esse canal eu reformulei completamente para deixar ele mais com a minha cara. Eu mudei de opinião mesmo nessa parada de deixar de aparecer, justamente pelo formato novo que eu tô fazendo, né? Uhum. É, o que é que deu errado antes? Eu subestimei as notícias ruins, sabe? Aquele negócio de ficar falando mal, basicamente, do Brasil e dos políticos, mesmo que seja o Lula e o Bolsonaro, que sejam dois bostas. Mas eu me senti mal de ficar o tempo todo pesquisando notícia e vendo que o que eu teria para falar seria para falar mal do meu país e dos presidentes respectivos, entendeu? Então, isso me deixou para baixo e foi um negócio que eu não estava gostando de fazer de fato. E aí, tempo passou, eu troquei o nome do canal, troquei a proposta e pretendo fazer uma parada mais sem compromisso mesmo. Muito inspirado em muitos outros conteúdos que eu consumo e no seu também, por que não? Que é fazer uma parada mais com minha cara, sem compromisso mesmo. Quando eu tiver a fim de gravar, de fazer qualquer coisa, eu gravo e falo de muitos outros assuntos. Uhum. Então, eu coloquei Lucas Levali, não é meu sobrenome, Levali é a empresa Aham. assim, que a gente fundou. O que acontecer, assim, de marcos históricos importantes, que eu até trago na live do Fausto, eu vou passar a trazer aqui também. Então, tá tudo encaminhado, entrei em contato com algumas pessoas já, e agradecendo novamente as pessoas que se inscreveram. Se a gente ainda não entrou em contato com você, não se preocupe, a gente vai entrar no tempo certo, quando for solicitado, enfim. E eu pretendo trazer aqui assuntos mais leves, mais do que está se passando com minha vida também, porque assim, minha família sempre recomendou que eu fizesse terapia. Uhum. E já que você trata seu canal como terapia, eu vou fazer isso também porque eu não me dou bem com o terapeuta, eu não me dou bem falando só disso com outra pessoa, entendeu? Acho que é a melhor coisa.
É a Uhum. melhor coisa, e aí, assim, ao longo do tempo que a gente conversou, do mesmo jeito que tem gente que orbita mais pro meu lado, tem gente que orbita mais pro seu lado e que fica frustrado porque eu não acabo não caindo tanto pro teu lado como eles gostariam às vezes. Então, eu acho que se eles virarem teus seguidores, eu vou ficar muito feliz, cara. Pode ser, pode ser. Eu também, todo mundo é bem-vindo. Quem cai pro meu lado, quem não cai pro meu lado. Eu sigo Como, gente de como se a todo gente espectro. fosse, como se a gente fosse antagonista, né? E não, e não é a ideia. Mas assim, tem muita gente alinhada contigo. E enquanto tem gente que fala, Uhum. é absurdo, você tá certo. E na verdade a gente geralmente concorda com quase tudo, né? É, sim, seria tão saudável, seria tão bom se o antagonismo do nosso país fosse Fosse no parecido com o meu e o nível que a seu, né? gente tem, né? Sim. Sim, sim, de fato. E, falando do meu lado, eu posso até estar confundindo as pessoas agora, porque eu tô com a. Tá até meio fora de foco aqui, essa câmera ainda não ajustei, mas enfim. É, camisa USA da Nike, vermelha, então quem vê de longe pensa que eu sou comunista, quem chega perto acha que eu lambo a bota de americano, e quem me conhece sabe que eu não gosto de nenhum dos dois. Então, eu uso essa camisa porque foi meu padrinho que me deu. Ele é americano de fato, então, né? Eu acho bonita também. Mas, É, assim, é isso. é engraçado como às vezes a gente fala dos Estados Unidos e parece que a gente está falando de todo mundo dos Estados Unidos e fala da China e parece que a gente está falando de todo mundo da China e quando na verdade pessoas são uma coisa e governos são outras, né? São outra Uhum. coisa completamente diferente e você pode, por exemplo, se apaixonar por um artista americano ou por uma pessoa e assim, as políticas de Estado são coisas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Né? Então não é Sim, como se a gente pudesse ser anti alguma coisa. Todo 100% anti alguma coisa é muito burro, sim. invariavelmente. Sim, de fato. Cara, eu acabei de perceber uma coisa, ainda bem que isso aqui é uma live de teste, porque eu não estava gravando a sua voz, eu estava gravando só a minha. Tudo Então, bem. você Eu tá não vou ficar gravando as duas magoado se aí, minha né? voz não aparecer. Não, eu vou colocar isso daqui no meu canal, então tá safe pra quem quiser. Não, tá Então, safe. Eu já até aqui na minha cabeça já passei como é que eu vou resolver isso. Eu pego o áudio do seu canal e jogo aqui em cima e uhum. sincronizo. Então vai dar na mesma, no fim das contas. E agora você já tá falando pro pessoal do meu canal também. Tem E aí, algumas galera? pessoas que não se pronunciaram, mas enfim. É, mas vamos lá. Eu falei que troquei um monte de coisa, outra coisa que eu troquei também, que eu tava a fim de falar. Eu já vi que você gosta também, que você já falou no seu canal. É hardware, Bacana, sabe? Então, bacana. é, tem as peças de computador, a maneira como eu escolhi, o que é que eu tinha antes, o que é que eu fazia com elas, por que é que eu troquei e tal. Uhum, Pretendo falar bastante de emulação também, que é uma parada que eu desde criança eu tive essa sorte de ter amigos mais velhos do que eu, que mexiam com emulação desde o Game Boy, desde do PlayStation 1, uhum, do Nintendo 64. Então eles vinham aqui pra casa, instalavam tudo e eu aprendi a mexer e levei isso pra vida, entendeu? Então eu quero uhum. fazer esse conteúdo de emulação, de hardware, de jogos em geral, que é uma coisa que eu tenho mais afinidade do que geopolítica. Quero Que trazer esse legal. conteúdo útil aqui pro canal. E assim, é mais no sentido de criar um conteúdo que eu gostaria de ter encontrado quando eu era um jovem dinâmico e que eu ainda não encontro no YouTube. Entendeu? Você sabe que todo vídeo que eu faço pra mim mesmo em algum momento da minha vida, e eu falo, puta, como teria Uhum. sido melhor se eu tivesse aprendido isso de um jeito mais fácil em algum outro momento da minha vida. Então as pessoas falam, nossa, eu gosto da sua playlist de selva corporativa, e a galera não faz ideia do quanto eu já me fudi em empresa grande, cara. Sim. E o quanto eu tenho contato com gente que passa perrengue todo dia. Então, a gente se cura. E aí, quando a gente consegue ajudar a curar alguém, a gente acaba se curando junto. Exato, exato. Eu penso muito nisso. Eu penso muito nas pessoas que estão tendo os mesmos problemas que eu no passado, que não vão precisar perder o mesmo tempo que eu perdi. Então, Uhum, no que eu puder ajudar as pessoas, como sempre, eu farei. E é uma coisa que não. Assim, como eu vou passar parte do meu cotidiano aqui, eu vou passar o que eu. Às vezes eu tô jogando Mario Kart com minha irmã aqui e podia uhum, estar gravando, podia, sabe? É um negócio uhum, que não me custa uhum, nada. E as jogatinas dos fins de semana com meus amigos também não custa nada. Eu já falei com eles uhum. também, eles não têm problema em aparecer. E para esse canal aqui, é claro, vale a pena lembrar, um novo formato. Vocês agora vão poder participar ao vivo.
Eu não sei ainda como é que eu vou fazer, se a gente vai responder pergunta no meio da live mesmo, ou se a gente pega as melhores perguntas e bota pro final. O que que você acha? Cara, isso é o seguinte, eu não quero perder essa coisa solta, descontraída que eu tenho contigo e é, eu vou deixar você ver as perguntas e você trazer o assunto da live caso você queira, mas eu vou escolher não acompanhar o que a galera tá falando. Perfeito. É porque eu acho que assim, vira um bate-papo grande e a gente perde o foco mais fácil, a gente vaga muito, e eu acho que para quem assiste depois, é, não sei, talvez a coisa não fique tão coesa como poderia ficar. Uhum. Se bem que aí é um outro formato, né? A gente poderia, basicamente, a gente estaria mudando o formato do que a gente tem hoje. Sim, assim, o que eu pensei que podia, assim, pra gente não perder a essência, pra ficar confortável, eu pensei que, como o chat fica salvo, Uhum, e a gente vai mudando de assunto a esmo, eu penso que toda vez que a gente mudar de assunto, eu posso pegar as perguntas que estão aqui, isso aqui eu vou fazer, vocês nem vão perceber. Que eu uhum. tenho, eu posso deixar num bloco de notas ou no grupo de Discord que eu tenho sozinho aqui. E aí eu pego as melhores perguntas, jogo lá e no final, Ah, deixo pro não, final, ou deixo sensacional. pra depois da live e a gente É faz. sensacional. Entendeu? Aí a Sim. gente mantém a mesma conversa sem perder nada. Vai ser, para mim e pra você não vai mudar nada, entendeu? A experiência. Uhum, uhum, E, e assim, eu vou deixar esse conteúdo todo mais leve pro canal e eu trago o que for mais pesado, o que for o que a gente gosta mais de estudar, de debater, de se aprofundar, eu deixo pro canal e aí ninguém perde conteúdo, entendeu? Ninguém vai ser uhum, prejudicado, vai uhum. ser só ganho. E deixa eu ver o que é que tem mais anotado aqui. Ah, que o pessoal vai ter a oportunidade de participar. Eu acho que basicamente é isso, cara. Que legal, que legal. Eu já me pediram muitas vezes e para fazer live e não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Uhum. Se você vai se divertir, te dou todo apoio. E se for para eu participar, eu com certeza venho. Eu só não sei porque Você já fez alguma vez? eu fiz e não sei o que Não curtiu acontece. fazer? É muito difícil lidar com as pessoas, principalmente só com o chat, sem conseguir dar o tom da fala das pessoas. E aí é muito difícil falar sem ter um público, Uhum. sem entender o público. É, eu acho que eu tô arrumando desculpa para um negócio que eu só não tive vontade de fazer até hoje, né? Maravilhoso. Nenhum problema nisso. Mas é um negócio legítimo essa questão de. Sei lá, é difícil É, se interagir com a pessoa ao vivaço. Às vezes você pensa em muita coisa que você devia ter falado, e eu tenho esse problema também. o que aconteceu? Quando eu abri a live do BDO, eu tava assim, muito estrelinha no BDO, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ler uns negócios que começaram a me assustar. Meu, você é o guru da minha vida. E eu falei, não, cara, você não É, tem ideia. Você não pode me conhecer, senão você se mata de desesperança com uma onda. tem gente que acredita muito nisso e vira o Felipe Neto. Exato, já pensou alguém me falar que Tá eu sou maluco. foda e eu acreditar nessa pessoa? Sim, sim, sim. É, acho que até falei isso. Eu não sei se falei isso com você, foi em alguma live, se eu comentei com meus amigos mesmo. Uma frase de Chico Anísio, que ele falou que quando disseram que eu era um merda, eu não acreditei. Então por que eu vou acreditar que vocês puxando tanto meu saco agora, entendeu? Não faz o Exato. menor sentido. Mas é isso, cara. Tem algum assunto que você queira antecipar, que você queira conversar logo? Se você tiver com tempo, tanto faz pra mim. Não, foi mais para uma maneira, eu talvez eficiente, de gankar a pessoa para a conversa de amanhã, né? Porque já que vai ser a primeira vez que eles vão poder participar, então que eles estejam lá caso eles queiram, e aí eles conseguem se programar aí com um dia de antecedência. Sim, Por isso que eu achei interessante, mais do que eu uhum, postar simplesmente assim no YouTube, que a gente estaria com a uhum, live disponível. Né? Eu prefiro que a uhum. gente tenha essa conversa. Aí quem gosta já vai ver, já vai se informar e se quiser participar lá. Excelente. Então, o canal foi criado também por causa disso, por causa dessas conversas que a gente tem. O que é que tem de novidade aqui que eu tô, assim, que eu lembrei para falar do visual, né? As pessoas que vierem ver a live vão me ver.
Eu tô aparecendo na frente da câmera. Uhum, Ah, outra uhum, coisa, eu tenho uma GTX, certo? E eu uhum. tô usando uma tecnologia muito semelhante à do RTX, que corta o fundo. Eu vou ensinar o pessoal a fazer isso também. Que muita Bacana. gente sofre que tem uma GTX, não tem um RTX e não tem e quer fazer nesse formato do NVIDIA Broadcast, entendeu? Com essa tecnologia. Uhum, Então uhum. tem jeito de contornar isso aí, eu vou ensinar pro pessoal depois, mas o que é que tem aqui na tela? Não vai mudar muita coisa, eu vou mostrar os mapas mesmo. Acho que eu mexendo enquanto eu falo fica mais dinâmico até. A Sim. live eu tô mostrando até com retorno aqui, vai ficar bizarro que vai ficar repetindo na tela, mas enfim. O Lucas Levali aqui na Twitch e Lucas Levali no YouTube também. Eu não mexi muita coisa, eu não configurei, porque está nos primeiros dias, eu tive essa ideia muito recentemente. Uhum. Mas tá tudo aqui. Se vocês procurarem. É porque você tem que colocar @LucasLevali. Eu vou pedir pro Fausto colocar na descrição pra Ah, facilitar. eu vou colocar na descrição do vídeo. Pronto. Suave. Aí são esses dois links. O que sair de bom aqui na Twitch, eu vou fazer cortes, que a própria Twitch permite tem essa ferramenta que você faz trechos das lives e eu jogo no canal do YouTube. Isso não vai me tomar tempo de maneira alguma. Cara, Então, muito bom. muito prático. Muito prático. Acho que vai fazer bem pra todo mundo que tem interesse em se aproximar por qualquer motivo que seja. Legal. Eu tô, pra variar, completamente alheio a tudo que está acontecendo no mundo, inclusive as notícias mais chocantes que a gente teve e que você foi me mandando. Aquele livro que eu tô lendo tá me fazendo pensar muito e assim, tá sendo um livro muito bem degustado. Qual é? É o do É, Mises ainda? e do cara que fala sobre ele lá. Então, um livro tão foda que eu esqueci o nome do cara agora. Beleza, Ok. né? É, e calma aí que agora eu vou precisar abrir. Manda. O... Eu não sei porque tá tudo muito devagar aqui. É o Homem, a Economia e o Estado, de Murray, de Rothbard. Ah, sim, sim. Eu estou aqui há umas 2 semanas e esse livro ele é tão... ele reitera muita coisa que eu já escutei de outras formas. E eu estou olhando basicamente para um conhecimento que eu tinha, só que literalmente sobre um outro prisma, e está me fazendo muito pensar. Eu acho que isso a gente pode falar amanhã. Hum, É impressionante como eu tô lendo Mises e esse Rothbard estava esperando uma coisa e eu tô vendo outra, né? E eu aprendi que são duas escolas completamente antagônicas, e na verdade são duas escolas muito sábias e complementares. sim, E eu sim. não sei o que eu vou fazer com tudo isso depois que eu terminar de absorver. Exato. E, e sabe que isso está me fazendo entender algumas pessoas com quem eu ficava puta porque elas aparentemente tinham desistido da luta, sabe? Da Aham. luta pela mudança. E eu falava, cara, vocês têm tanto conhecimento, vocês são tão acovardados, e agora eu tô percebendo que não é muito bem assim covardia, cara. Sim, sim. E aí a gente pode falar sobre isso, e eu vou trazer dois outros vídeos que eu achei super importantes que conversam com isso, para dar um norte para quem quiser começar a pensar, a refletir sobre isso. Excelente. Então, até isso o Diablo tá fazendo, porque é um livro que eu não acho que eu conseguiria sentar e ler. E assim, tá escutando, jogando Ah, Diablo tá me fazendo muito bem, cara. pode Muito bem. crer. Você tá indo no audiobook, né? Pode crer. Sim. Excelente. É bom para as pessoas que vai além de você, né? Que você tá percebendo que o libertarianismo não é tão raso quanto parece. E até eu mesmo, eu não sou nenhuma autoridade para falar de libertarianismo. Eu sou libertário porque eu li alguns e gostei de alguns. Mas existem libertarianismos. Eu, na minha faculdade, a primeira pessoa que eu tive contato, assim, que eu ouvi falar de libertarianismo, foi um colega de sala que eu não fazia ideia e que ele se apresenta como paleolibertário. E é justamente por causa do Rothbard. E é bastante complexo. E aí eu fui ler mais sobre os autores e acabei caindo no Hope também, que a princípio eu gostei, mas quando eu terminei eu achei muito absurdo. Se você quiser ir pra esse depois, pra usar uma droga pesada mesmo do Então, capistão, é o mas nem o Democracia, Mises, o Deus que falhou. mas nem o Mises, nem
esse Rothbard, eles estão me deixando libertários, na verdade. Embora eu estou conseguindo entender muito melhor Sim, sim, sim. alguns libertarianistas e estou conseguindo entender a seita, algumas seitas que se formam completamente fora da linha. Uhum. Ou seja, para você entender as religiões cristãs falsas, não a tua, para você entender determinadas seitas cristãs, você tem que entender a Bíblia e o que seria o verdadeiro cristianismo. Sim, E então, assim, ler Mises e esse cara aqui estão me fazendo perceber o quanto de charlatanismo existe dentro do próprio pensamento libertário e da escola austríaca. sim. E aí eu tô De uns começando a institutos aí, conseguir. né? E tem muita gente, e geralmente são as pessoas que se submetem a fazer conteúdo charlatão, mentiroso, são aquelas que mais viralizam porque falam que as pessoas querem escutar e falam da maneira tóxica que engaja todo mundo. Isso faz eu pensar que Paulo Freire, ele não escreve mal sobre pedagogia, sobre educação. Ele é brilhante. Agora, o que fizeram com ele e a educação brasileira que fizeram dizendo que estavam fazendo a partir daquilo é um crime com as crianças e com a nossa geração de alunos. E ainda assim, debate-se uma coisa que, na verdade, nem existe. E eu acho que com esses pensamentos aqui, isso é mais ou menos a mesma coisa. Exato. Excelente esse paralelo que você trouxe, porque com religião você pode interpretar da mesma forma. Eu não consigo, eu não consigo deixar de lembrar dos deturpadores de Marx, deturpadores do socialismo. Ah, mas e a Coreia do Norte? Ah, isso não é socialismo de verdade. Sim. Entendeu? E então, para a religião tem esse paralelo também, porque o que é a religião, né? É o Uhum. que é um conjunto de crenças e que pode também ser usado como ferramenta para manipular pessoas. E aí pode ser para o bem, pode ser para o mal. E dentro da religião tem várias outras, tem católicas, protestantes, enfim, tem um monte. Uhum. Dentro só do cristianismo. Então, fazendo paralelo com o libertarianismo, tem um monte de libertário diferente e que falam que você não é libertário de verdade. Sim. Por isso é tão difícil unir qualquer grupo político que seja de direita, de esquerda, qualquer coisa que seja. Porque as pessoas que falam tanto ao ponto de viralizar e arrebanhar pessoas, elas não são teóricas e filósofas e interessadas em discutir conceitos, elas são arrebanhadoras e capitalizadoras das massas, Exato. né? Sim, sim. E aí o que que a gente tem? Uma educação que fez com que as pessoas não quisessem buscar informação sequer por audiobook. As pessoas querem um vídeo que simplifique e que vá direto ao ponto e que não demore mais do que 8 minutos. Aí fica difícil, né? Sim, sim. As pessoas querem um resumo feito pelo chat GPT de 2 páginas. Mas eu estou me tornando uma pessoa, infelizmente, muito mais conformada, porque muita coisa que eu achava maldade de algumas pessoas, eu estou percebendo que vai além de mera maldade, é a natureza humana mesmo. E como nós nos comportamos como sociedade, e tem determinadas coisas que, embora não sejam gostosas de se ver e dê muita vontade de mudar, diz muito sobre a natureza coletiva humana e a gente não vai conseguir mudar isso porque a gente não consegue nadar contra a nossa própria natureza. Talvez um dia a gente obedecer máquina, não sei, mas eu não acho que isso vai acontecer. Sim, bom, há controvérsias, isso aí é outro podcast pra gente ter, mas é um negócio que tá em debate. E essas pessoas que você fala que é um comportamento humano, que é inevitável, você já assistiu o livro de Eli? Sim, sim. Então, eu acho que é aquilo ali. O livro de Eli, já dando spoiler de um filme que já é antigo, se você não quiser ouvir, pula 20 segundos aí. O livro de Eli é a Bíblia, e é justamente uma ferramenta que as pessoas sabem que dá poder e não sabem exatamente por quê. E por isso fica aquele mistério em volta do livro e por isso tem tantas pessoas querendo ele. Então, eu acho que essas pessoas que usam o libertarianismo, usam o socialismo, usam Marx, usam Paulo Freire para capitalizar, elas estão só jogando pelo metagame da nossa realidade, que é você tem que capitalizar para sobreviver. Então, eu acho Sim. que se não existe libertarianismo, o ANCAP seria liberal. Se não existe liberalismo nem libertarianismo, ele seria, sei lá, de centro, democrata, entendeu?
Acho que ele se apegaria a qualquer coisa vinculada à política, já que ele tem um talento natural para falar sobre, e venderia isso. Venderia essa ideia, adaptando a realidade dele e a das pessoas que ele consegue capitalizar. Nossa, Entendeu? eu tô imaginando esse cara vendendo remédio de homeopatia, falando que quem compra de farmacêutico é burro. Agora eu não vou conseguir É tirar isso isso, da é minha cabeça, isso. mas é basicamente isso. É isso. Você vê que por mais que digam que discordam entre si, todos os profetas, e aí eu não estou falando só de religião, nem de política, você tocou no caso da homeopatia também, todo charlatão tem muito em comum. Eles usam os mesmos métodos e capitalizam todo mundo da mesma forma. Sim, sim. Então, o negócio é trabalhar para ganhar o jogo, não é trabalhar para salvar o mundo. Infelizmente, a gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas tem um podcast com um cara que trabalhou no Google, daquele. Depois eu vou te passar o canal agora, que eu nunca lembro o nome de ninguém. É um caralho, né? Mas é um papo muito bom com um cara que fala justamente sobre isso. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir ter controle, mas aquilo que está ao nosso alcance a gente não pode deixar de falar. Sabe? E é muito exatamente isso. Beleza. Isso é libertário. Desculpa. Sim. Não tô virando libertário, mas tô gostando de um monte de conceito. Tô zoando você, cara. É. Relaxa. Mas você tá certo. Mas você Não, tá certo. mas a leitura é basicamente para entender se a pessoa vai adotar ou não. Eu sugiro, e eu acho que você já faz isso, eu falar eu sugiro, eu acho que é uma redundância. É, você abraça os conceitos que você gosta, que fazem sentido para você, e não precisa entrar na caixinha e sair dizendo pro mundo que é ANCAP e botar a bandeira preta e amarela. Não. Não, até porque Sim, é uma poluição desnecessária, é um ruído desnecessário. Fala que você exato. é ANCAP, porque isso Exato. Chega pode tanto mal significar muita entendido coisa. que. É isso, cara. Mas Eu, muito grato. quero, só quero deixar, já que isso vai ficar gravado aqui, é um privilégio estar entre os primeiros vídeos que ficarão registrados. E quero dizer que sou muito grato e que eu estou torcendo muito para o sucesso disso e que eu vou colaborar dentro de tudo que eu puder. Que é isso, cara. Eu que agradeço, eu que me sinto honrado de ter você aqui na live teste, na live zero, né? E Uhum. de fazer episódios recorrentes todo domingo daqui pra frente. Então, muito O obrigado a cara é o você, ao seu próximo Kim público. Kataguiri e eu tô no primeiro vídeo da carreira dele. Não, não Ai, sou, eu sou o cara do bastidor, cara. Apesar de eu estar dando a cara aqui na frente do YouTube, eu não gosto de. Eu não gosto de parecer que eu vou sair na mão com a Samia Bonfim. Entendeu? Eu não tenho esse perfil, eu sou mais de passar ideia. Olha, pra Samia você fala isso, pro seu público você fala isso. Bom, se quiser me contratar, eu tô aí. Libertário, cientista político, formado em relações internacionais. tem futuro. Tomara. Meu, acho que o recado tá dado. Ficou um diablinho rolando na tela aqui com 2 FPS. E, e acho que é isso. Até amanhã, Excelente. então, cara. Pronto, até amanhã. E pra quem quiser continuar vendo os mapas, tem a telinha ao vivo aqui pra vocês agora. Maravilha. Tô indo nessa. Grande abraço. Valeu. Valeu, um abraço.